Nesse primeiro bloco, abrindo o debate, uma pergunta que será feita para todos os candidatos. A mesma pergunta para todos os candidatos. Os candidatos terão 2 minutos. Primeiro a responder é o governador Carlos Moisés. A pergunta é a seguinte. O debate aqui no Sul, evidentemente, discussão de ideias, teses, propostas, mas para nós do Sul é uma grande oportunidade para tratar das coisas do Sul, das nossas questões, das nossas pautas, das nossas pendências. Nós fizemos na Som-Maior, para que não fosse apenas um questionamento da Som-Maior, nós fizemos uma mesa redonda, fizemos uma discussão com representantes da universidade, das entidades, setor produtivo, os gestores públicos, então fizemos uma mesa redonda para tratar dessas pautas, as mais importantes. E, prioridade das prioridades, obras estruturantes para permitir o desenvolvimento mais organizado, o desenvolvimento da cidade e da região. Entre as questões apontadas entre obras e projetos estruturantes, um anel viário novo para Criciúma ou duplicação desse anel, extensão da via rápida até o Rincão e um canal novo duplicado de Criciúma para a BR-101. Então, essas foram as questões. Pergunte, então, aos candidatos posto isso. Vocês têm conhecimento dessas questões? O que vocês pensam sobre isso? Quais as ideias que vocês têm sobre essas questões, essas pautas que são de Criciúma e da região? Pela ordem, Carlos Moisés. Bom dia, Delor, bom dia, Elpiara, bom dia a todos os pré-candidatos a governo do Estado. Eu quero agradecer a oportunidade aqui na Som-Maior e saudar todo o povo aqui do sul de Santa Catarina. E é muito simples para quem está no exercício do cargo, realizando obras estruturantes já na região sul, falar um pouquinho do que a gente tem feito, e essas pautas são de conhecimento, sim, desse governador, não só a transição energética justa, da qual nós nos empenhamos e que tivemos excelentes resultados pela continuidade do trabalho, da economia do carvão aqui do Sul, que gera mais de 20 mil empregos, 7 bilhões de movimentação financeira, um cuidado especial com obras estruturantes, como já foi dito aqui, que não se acreditava mais na Interpraias, vocês lembram disso, ponte sobre o rio Araranguá, a extensão da via rápida, inclusive até o Rincão, com parceria já com a Universidade, a Unesc, aqui, o projeto que já está em análise no governo do Estado. A gente pode pensar em obras estruturantes como o contorno da SC-108, em Cocal do Sul, todas obras que ficavam aí anos e anos a fio aguardando serem olhadas pelo governo do Estado, ponte sobre o rio Araranguá, ponte sobre o rio Tubarão, na região da Amurel, da ANREC e da MESC, a SC, aliás, a BR-285, ligação importante para o desenvolvimento do sul do estado, obra federal, já avançando com recursos dos catarinenses, 15 milhões de reais colocados naquela obra, que é uma BR que liga a Serra Gaúcha ao litoral sul catarinense. Ou seja, nós não estamos vindo aqui falar de propostas, se a gente pensar na rodovia dos trilhos, se a gente pensar aqui nos investimentos em saúde, no terceiro setor, nas AMAs, nas APAES, de toda a região, no ensino superior de qualidade, não é? Com bolsas de estudo para alunos carentes, enfim, obra, isso tudo é obra, né? Trabalhar com o ser humano, plantar essa semente, é obra estruturante. Muito obrigado pela ordem. Candidato Jean Loureiro, o senhor tem 2 minutos para responder sobre essa questão das obras estruturantes aqui na região. Bom dia, Delor. Inicialmente eu queria pedir licença para me apresentar. Eu sou o Jean Loureiro, fui prefeito de Florianópolis, eleito e reeleito em primeiro turno, tenho 49 anos, nasci em Florianópolis, lá no Morro da Coloninha, sou casado com a Cíntia, tenho quatro lindas filhas. Na minha vida política, iniciei muito jovem, ainda no Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. Aos 19 anos fui eleito o vereador mais jovem de Santa Catarina. Tive a oportunidade de realizar 4 eleições, sempre ampliando a votação, de exercer o mandato de deputado federal, deputado estadual, presidente da Fundação do Meio Ambiente, no qual conheci muito a economia do sul do estado, e ter a oportunidade de também assumir a prefeitura de Florianópolis por 2 mandatos, como falei, sendo reeleito em primeiro turno. Mais do que isso, eu trabalhei desde o primeiro dia do meu mandato, sempre faço dessa forma, buscando dar tônica da dinâmica do trabalho, e não só em época de eleição. A gente tem que ter esse compromisso de poder trabalhar. Minha característica é acordar cedo, trabalhar muito,
dormir tarde e me dedicar muito às causas de Santa Catarina. Aqui no Sul, eu fico muito feliz em voltar mais uma vez. A minha pré-campanha, na nossa chapa, eu, Heron Giordani, como candidato a vice, Raimundo Colombo ao Senado, foi definida, foi a primeira a ser definida. Me permitiu fazer uma pré-campanha muito mais conhecendo os problemas. O Sul tem uma situação voltada à duplicação da BR-101 Sul, que todos nós devemos muito para o Sul. E o anel viário já apresenta contornos e necessidades de ter sua duplicação, especialmente nas áreas industriais, que são áreas mais críticas já gerando tráfego. Então, muito mais do que falar do que foi feito, tem que ter expectativas do que fazer. Não só isso, como diversas obras de infraestrutura na região. Odair Tramontim, pela ordem, muito obrigado pela sua presença também, cumprimentando a todos os candidatos. O senhor tem 2 minutos para falar sobre essa questão das obras estruturantes, projetos de obras estruturantes para a região. Muito bom dia, Adelor, bom dia, Piara, bom dia a todos os ouvintes. Eu, mais do que ninguém, preciso me apresentar, porque nesse espectro de concorrentes, todos já exerceram mandatos, muitos por várias décadas. Eu sou o único, de fato, que nunca ocupei cargo público, nunca fui ocupante de cargo político. Me chamo Odair Tramontim, oriundo de família aqui do sul do estado, como já disse para você numa outra oportunidade, fui concebido no município de Jacinto Machado, parido, nascido, criado no oeste de Santa Catarina, quase na Argentina, extremo oeste. Me formei depois em Florianópolis, em Direito, onde passei no concurso para promotor de justiça e me fixei no Vale do Itajaí, Blumenau, onde vivo há mais de 30 anos e também sou professor universitário. Me apresento nessa campanha eleitoral como candidato do Partido Novo, um partido que não usa fundão eleitoral, o único, registre-se aqui de público, mais uma vez, e que vem para implantar um novo jeito de governar, sustentado nas experiências das nossas únicas administrações do Executivo, Joinville, nosso prefeito Adriano Silva, e Minas Gerais, com o Romeu Zema. Em relação às obras, o Moisés já fez tudo, né? Então vai sobrar pouco para o próximo governo, mas aquelas que estiverem pendentes, nós vamos dar continuidade, porque é compromisso de qualquer governo responsável dar continuidade às obras que foram iniciadas pelos governos anteriores. Eu tenho aqui no Sul a ligação direta na administração, porque o vice, Ricardo Altoff, é filho de Criciúma, empresário bem-sucedido, que conhece mais do que todos, seguramente, as necessidades do Sul. Muito obrigado, Odair. Pela ordem, Jorginho Melo, o senhor tem 2 minutos para a sua apresentação e para responder essa pergunta, questões estruturantes. Muito bem, muito bom dia. Muito bom dia, Adelor, bom dia a todos os candidatos, todos os nossos ouvintes. Eu sou Jorginho Melo, sou do oeste de Santa Catarina. Comecei a trabalhar cedo, como muita gente já sabe, vendia sonho, paçoquinha em pé de granfino. Carteira assinada desde os 12 anos. Desde os 12 anos. Sou advogado, trabalhei 20 anos no Banco do Estado, no nosso querido BESC. Fui vereador, deputado estadual, presidente da Assembleia, deputado federal e senador, com muita honra, eleito em 2019, o melhor senador do Brasil. Sou do partido do presidente Bolsonaro e sou candidato dele aqui em Santa Catarina. Criei o Pronamp, a maior linha de crédito já tida nos últimos anos. Salvamos empregos, milhares de empregos e muitas empresas. No Brasil, salvamos mais de 10 milhões de empregos. Aqui em Santa Catarina, salvamos mais de 750 mil empregos e socorremos 62 mil famílias. Isso é parte das minhas credenciais. Por isso que eu quero ser governador de Santa Catarina. Quanto à pergunta do Sul, nós precisamos terminar rapidamente, e vai terminar a BR-285, né? Que liga com Timbé do Sul ao Rio Grande do Sul. Uma obra importante para o sul de Santa Catarina. Outra obra importante é o anel viário, né? Aqui de Criciúma. A extensão da Via Rápida e uma preocupação que é com o carvão. Nós tivemos já debates no Congresso Nacional e aqui sobre como
como lidar com isso nessa transição para a energia limpa, né? Então, nós temos que ter muito cuidado e responsabilidade para essa economia que é muito forte aqui no sul de Santa Catarina. Esperidião Amin, o senhor tem 2 minutos para a sua manifestação. Cumprimentar a todos, especialmente aos nossos ouvintes, e dizer que eu venho com muita energia para fazer melhor o que Deus e o povo catarinense, especialmente do Sul, já me ajudaram a fazer. Vou começar lembrando que tenho algumas marcas, especialmente na Serra do Rio do Rastro. Espero poder concluir a Serra do Corvo Branco como governador. Quero lembrar aqui a luta pela barragem do Rio São Bento. Isso sim, uma obra estruturante para a vida. Ela tem o nome de Egídio Amboni, por lei estadual. E eu quero aqui homenagear todos os pioneiros, especialmente os oriundos do Vêneto, sem desprezar as outras, até porque um Marini, como o meu sobrenome de mãe, Felice Marini, fez parte da primeira leva, né, logo depois dos Manarim e antes dos Mazuco, na ordem alfabética. E quero aqui dizer que faz parte do projeto de obras estruturantes, acima de tudo, qualificar a nossa juventude. Por isso, todos os institutos privados, comunitários, como, por exemplo, SATIC, Bairro da Juventude, Escola das Profissões, tudo isto vai fazer parte de um grande esforço estruturante na pessoa para qualificar a juventude e, acima de tudo, para permitir o empreendedorismo com criatividade, a educação digital e a telesaúde, que vai complementar aquilo que tivemos a oportunidade de fazer há 20 anos, trazendo serviços de radioterapia e cardiologia há 20 anos. E o anel viário também é um compromisso de 20 anos, porque foi criado pela região metropolitana de Criciúma, que nós vamos ressuscitar. Jorge Boira, o senhor tem 2 minutos para a sua apresentação e para responder essa pergunta sobre obras, pleitos, pautas estruturantes aqui para a Criciúma região. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Som Maior, bom dia a todos os debatedores aqui presentes, todos os candidatos a governador. Eu estive deputado federal por 4 mandatos e cumpri algumas tarefas no sul do estado de Santa Catarina. E concentrei muito meu trabalho no sul do estado de Santa Catarina, até porque entendo que esse trabalho que a gente faz para uma região tem que servir de exemplo para que a gente possa ampliar a nossa atuação. O padre tem que cuidar bem da sua paróquia para depois conseguir ser bispo. Então, nós focamos muito nos temas de infraestrutura, da BR-101, o porto de Imbituba, BR-285, o tema da ferrovia litorânea, que ainda nós temos que muito debater nessa eleição. Mas as minhas principais obras e o que me deu mais alegria foi exatamente com o ensino público e gratuito no sul do estado de Santa Catarina. É claro que tinha daquele governo um compromisso central com a educação, e a gente soube, enquanto deputado federal, fazer com que aquele compromisso central também a nossa região fosse beneficiada. Então, hoje nós temos também, com recursos do deputado do Instituto Federal Catarinense no município de Criciúma, de Araranguá, de Tubarão, mas a nossa grande obra, de fato, é a interiorização da Universidade Federal de Santa Catarina, com campi em Joinville, Curitibanos e Araranguá, com vários cursos, desde a tecnologia da informação, engenharia, medicina. Tarefa cumprida. Ok, muito obrigado, Boeira. Tarefa cumprida Terminou seu tempo, muito obrigado. Pela ordem, candidato Décio Lima, o senhor tem 2 minutos. Obrigado, Adelor. Um prazer poder interagir com a sua grande audiência nessa manhã de segunda-feira, te cumprimentar o Piara, a equipe maravilhosa da Som Maior que está aqui nessa manhã, os candidatos que estão iniciando essa longa jornada pela democracia
em Santa Catarina. Eu quero inicialmente dizer que eu sou aqui o único candidato que tem um lado claro e tem uma posição política clara do lado do Lula. O único candidato que representa a esperança do povo brasileiro e que vai construir para Santa Catarina uma profunda sinergia entre o governo federal e as políticas que precisam ter parcerias para poderem alcançar resultado. Infelizmente, essa pergunta não poderia estar aqui, porque essa é uma pergunta de algo do século passado, o anel viário. Ontem tive a oportunidade de conversar e debater com Décio Góes, que foi prefeito, fez um trecho do anel viário, que também falou da via chamada Via Rápida, e um projeto que começou na década de 80, e isso revela a condição do Estado de Santa Catarina, um Estado sem planejamento, sem obras estruturantes. Eu quero dizer que, como eu trouxe o presidente Lula aqui para dar ordem de serviço, e o nosso governo concluiu a duplicação da BR-101, fez a ponte Anita Garibaldi, fez os institutos federais, inclusive mencionados do nosso governo. Eu estou assumindo compromisso no dia 1º de janeiro, quando tomar posse, para estar aqui, para começar a pagar essa dívida rapidamente para o povo de Criciúma e a região. Muito obrigado. Os candidatos já cumpriram a primeira rodada.